Bom dia, segundo ano! Falar para vocês, nós vamos começar agora a nossa aula, a nossa primeira aulinha do segundo trimestre. Vamos lá, vamos prestar atenção, fôlego para aguentar esse momento de adversidade. Se Deus quiser, a gente vai voltar. Tô com muita saudade de vocês. Tenho fé em Deus que a gente ainda vai se ver esse ano ainda. Então, vamos à nossa primeira aulinha do segundo trimestre. Qual será a matéria? Independência do Brasil. Nós estamos em 7 de setembro de 1822. Mas eu costumo começar uma matéria, primeiramente falando os antecedentes. Pô, tio Romulo, acontece 7 de setembro de 1822 do nada? Não. A gente tem que juntar alguns fatores que a gente vai elencar nesse momento na nossa aula. Fatores esses que são importantíssimos para a gente entender o processo de independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Guarde algumas figuras, guarde alguns protagonistas. Pedro, inclusive está passando a Via das Seis, e sua esposa Leopoldina, José Bonifácio. Bota aí no caderno o nome desses três. Entretanto, todavia, não obstante, nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu anteriormente. E isso vai estar no seu roteiro, no Senec Digital, para melhor entendimento. Então vamos com calma. Independência do Brasil. Primeira data, não esqueça, 7 de setembro de 1822. Por que vai acontecer a independência do Brasil? Tio Romulo coloca lá no Senec Digital alguns fatores. Primeiramente, reformas de Marquês de Pombal. Quem foi Marquês de Pombal? Foi um déspota esclarecido que governou Portugal durante um período. As determinações pombalinas vão dizer assim: maior tributação na colônia. A colônia vai ser mais explorada. A colônia vai ter que suprir algumas necessidades da metrópole, aumentando e fomentando ainda mais esse pacto colonial. Perfeito? Tá lá no seu Senec Digital. Reforma de Marquês de Pombal, maior tributação nas colônias. Esse é o primeiro pressuposto. Coloque no caderno. Segundo, decadência do antigo regime. O antigo regime lá na Europa está em processo de enfraquecimento. Como não lembrar da reforma da Revolução Francesa de 1789? Então há um desgaste desse monarca absoluto dentro do continente europeu, elevando assim o que? O nível de satisfação em relação a esse regime. Perfeito? Segundo pressuposto. Terceiro pressuposto, independência dos Estados Unidos. Sim, uma colônia muito próxima a gente, no mesmo lado do Oceano Atlântico. Em 1776, praticamente 50 anos antes da nossa independência, já realizaram uma independência. É os Estados Unidos. Por que não acontecer a independência aqui em terras brasileiras? Estamos em 1776. Perfeito? Anote no seu caderno. Primeiro pressuposto, as determinações pombalinas. A segunda, decadência do antigo regime. Terceira, independência dos Estados Unidos. Anotem, por favor. Qual o ano da independência dos Estados Unidos, tio Rômulo? 1776, também conhecido como o século XVIII. Toda vez que a gente consegue estudar um processo histórico, vamos ver o que acontece antes, para levar ao processo histórico. É igual ao exemplo da vida real. Para uma relação acabar, tem que ver o que aconteceu antes. A relação não acaba do nada. Perfeito? Vamos embora. Quarta e última, a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, que eu queria até uma aula sobre 1808, mas a gente não tem tempo. Com a vinda da família real portuguesa para cá, Dom João, Maria Louca, Carlota Joaquina, é um status quo de colônia que o Brasil não irá continuar. O Brasil precisa se desenvolver, e a partir do desenvolvimento da vinda da família real portuguesa para cá, o processo de independência vai estar pronto, ok? Vai estar consolidado. Então esse é o último pressuposto. A vinda da família real portuguesa para cá no século XIX, em 1808. Por que a família real portuguesa vem para cá? A gente já estudou isso com a era napoleônica. O quê? O bloqueio continental.
A França vai proibir todos os países, todas as monarquias a comercializar com a Inglaterra. A Inglaterra, numa brilhante ideia, junto com Dom João VI, vai atravessar o Oceano Atlântico, a família real, escoltada com a marinha inglesa, a Rainha dos Mares, e vai estabelecer futuramente, administrativamente, aqui na colônia portuguesa. Está pronto, está consolidado o processo de independência do Brasil, que vai acontecer em quando? 7 de setembro de 1822. Temos assim as condições perfeitas. Mesmo assim, antes da independência do Brasil, nós temos movimento separatista aqui. Como não citar a Inconfidência Mineira do famoso Tiradentes em 1789, praticamente 40 anos antes. Já há um movimento de contestação, já há um movimento separatista aqui no Brasil. Figura de Tiradentes, que eu coloco muito bem no SENEC Digital, impostos pesados sobre a colônia, porque ali o extrativismo do ouro é o que sustenta a balança comercial portuguesa, a coroa portuguesa em decadência, o ouro brasileiro é uma fonte de receita, então o imposto é até selvagem. Ok? Na próxima aula a gente continua com Confidência Mineira, coloque aí os pressupostos para a futura independência do Brasil. Paz do Senhor e fiquem com Deus. Amo vocês.